amém? O tema dessa noite é quando Deus abre os seus olhos, os seus olhos, para aquilo que Ele quer restaurar. Quando Deus abre os seus ou os nossos olhos para aquilo que Ele quer restaurar. E eu queria já iniciar fazendo até uma pergunta de confronto para você que está aqui nessa noite, né? Qual foi a última vez que alguma coisa mexeu profundamente com você? Qual foi? Quando foi a última vez que algo mexeu profundamente com você? Ou também, qual foi a última vez que você chorou por algo que não tenha sido os seus próprios problemas? Quando foi a última vez que você chorou por algo que não tenha sido os seus próprios problemas? Eu não tenho como não mencionar o que eu vivi nos últimos dias, né? E foi uma experiência incrível em que o Senhor me levou ali para aquele lugar, Moçambique, na cidade de Nampula, na África, né, no continente africano. Então eu vivi ali experiências incríveis e essa mensagem de hoje o Senhor me entregou lá. Ele foi mexendo, tocando no meu coração lá, e a cada vila que eu passava, a cada aldeia que eu passava, eu via pessoas sorrindo, eu via pessoas muito felizes, com até mesmo o que para elas é o básico e para nós não é nada. Eu vi pessoas ali com realidades totalmente diferentes do que a que nós vivemos aqui, muito diferentes do que o que nós aprendemos e vivemos aqui, né? E enquanto eu observava tudo isso, Deus ia falando comigo através dessa palavra que nós vamos compartilhar no decorrer desta noite. E Deus começou a me mostrar uma verdade que até então eu não tinha enxergado, né? Que ali onde nós não vemos apenas uma diferença de lugar geográfico, mas nós conseguimos enxergar isso também, muitas vezes, dentro de nós. Muitas vezes com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Então, existem pessoas que vivem, sim, em regiões pobres e muito pobres, que foi uma região em que eu visitei juntamente com uma equipe de missionários. Mas existem também pessoas que vivem em outras regiões e que estão com suas almas completamente pobres. Não é a situação da miséria, mas às vezes é a alma que está em ruínas. E ali, vivendo com aquele povo, vendo a alegria no pouco, eu pude enxergar como que muitas vezes nós até mesmo somos ingratos com tudo aquilo que nós temos, né? Existem pessoas que vivem em casas bonitas, têm um trabalho perfeito, recebem seus salários, mas estão com seus corações totalmente quebrados. Existem pessoas que a gente olha aí, perfil de rede social, são pessoas ali que aparentemente estão felizes, mas elas estão com suas mentes exaustas, com seu coração vazio. Muitas vezes pessoas cercadas de recursos, mas que estão vazias de propósito. Vazias de propósito. E o texto que nós vamos ler nessa noite foi o texto que o Senhor foi falando comigo em todo o decorrer dessa experiência. Está no livro de Neemias. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1. E eu até falei com o Tiago que essa mensagem, eu não vou conseguir entregar ela totalmente hoje. Eu acredito que eu vou precisar de uma segunda parte. E hoje nós vamos nos atentar para o Neemias, capítulo 1. E nós vamos ler apenas do 1 ao 4. E hoje a mensagem vai ser em cima disso. Neemias de 1 ao 4. E é interessante que quando a gente fala de Neemias, a gente lembra muito da reconstrução dos muros.
Mas a gente hoje não vai falar de reconstrução de muro, hoje a gente vai falar de algo que eu acho que é antes da reconstrução ali dos muros de Jerusalém. Mas nós vamos falar de um homem que foi acordado, que foi despertado pelo Senhor a amar alguém, a pessoas que não estavam ali na mesma realidade que ele. Neemias, de 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Somente até aí nós vamos ler hoje. Nós vemos aí um homem que ele perguntou por um povo. Ele recebeu uma visita e ele pergunta por um povo. E eu acho que, assim, eu vejo algo interessante nesse texto, é que Neemias, aqui, ele ainda não recebeu uma missão. Ele ainda não recebeu uma autorização do rei. Ele ainda não recebeu os recursos ou a estratégia. Mas Deus já está trabalhando na vida dele. Deus já está preparando algo ali para ele. Então, antes de Deus mover os pés de Neemias, Deus, primeiramente, ele move os olhos de Neemias. Ele prepara os olhos de Neemias. Antes de Deus mudar a posição geográfica de Neemias, Deus muda primeiramente a percepção de Neemias. E talvez nós vejamos aqui um dos maiores erros da nossa geração. A gente começa a perceber através desse texto, né? Nós queremos que Deus transforme a nossa realidade sem antes Ele transformar a nossa consciência. Quantas vezes nós pedimos a Deus para mudar, para transformar a nossa realidade, mas a gente não pede antes mesmo que Ele mude a nossa consciência, o nosso pensamento. E é algo que a gente tem falado tanto desde o início do ano, né? Esse ano, ano da expansão, e é algo que eu já trouxe aqui em pelo menos 2 palavras que eu me lembre, aqui da expansão da nossa mente, né? Da mudança de entendimento. E Deus aqui, Ele trabalha primeiramente na vida de Neemias, na mudança de pensamento dele, né? Na transformação da consciência dele sobre aquele povo. E muitas vezes nós queremos que Deus entregue primeiramente para nós o nosso futuro. E nós queremos manter os nossos olhos da mesma forma, do mesmo jeito sempre. E quando a gente observa esse texto, nós olhamos para Neemias, ele estava no palácio, ele estava seguro, ele estava protegido, ele estava muito bem alimentado, ele era empregado ali pelo homem mais rico e poderoso do mundo daquela época, né? O texto diz lá no finalzinho do capítulo 1, no versículo 11, que ele era copeiro do rei. Ele tinha um status muito bom, uma função muito boa ali no reino, né? Ele era o copeiro do rei, ele não estava passando por sofrimento, ele não estava passando por necessidades, ele
não estava vivendo a crise de Jerusalém, mas ele estava ali, vivendo no seu dia a dia, no seu momento, né, da vida. Não havia nada de diferente. Mas, um dia, uma informação chega até ele. E isso faz a gente a pensar em algo, né? Quando essa informação chega até ele. Existem problemas que não precisam ser resolvidos primeiro. Existem problemas que não precisam ser resolvidos primeiro, mas eles precisam ser enxergados primeiro. Nós precisamos enxergar primeiro muitas coisas antes mesmo de tentar resolver. Jerusalém, aqui nesse cenário, ela estava totalmente destruída. Estava totalmente, os muros estavam caídos, as portas estavam queimadas, e tudo isso já havia acontecido, né? Nada daquilo, nada dessa destruição aconteceu no dia em que Neemias recebeu a notícia, mas já havia acontecido. Mas a única coisa que muda quando ele recebe a notícia de que a cidade estava em ruínas e que o povo perecia, foi a consciência de Neemias. A consciência dele muda quando ele recebe a notícia. A cidade, ela estava ainda da mesma forma. E eu acredito que Deus, ele fala algo muito profundo, muito forte para nós através dessa palavra. Porque muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós pedimos, Senhor, muda minha vida. Senhor, muda, tem até uma música assim, muda a minha vida, muda a minha sorte. Né? A nossa oração é tão assim, mas quando Deus, ele quer primeiro mostrar para nós o que precisa ser mudado. Ele quer mostrar para nós o que precisa em nossa vida mudar dentro de nós. Porque muitas vezes aquilo que nós não vemos, nós não tratamos. Se nós não estamos enxergando, nós não tratamos. Então, aquilo que nós não reconhecemos, nós não restauramos. E é aí que entra um perigo muito grande, que é o da cegueira espiritual. Existe um fenômeno muito comum, que é quando a gente convive tanto tempo com algo que muitas vezes nós deixamos de perceber que aquele problema ele existe e que ele está ali. Um exemplo muito forte com relação a isso não sei aqui se os irmãos talvez já entraram numa casa de alguém com um cheiro muito forte. Todos aqui já entraram, né? Acredito que em algum momento. As pessoas que moram ali naquela casa já não sentem mais o cheiro, porque elas já convivem com aquela situação, elas já convivem com aquele cheiro e aquilo já passa despercebido na vida delas. Mas quando você, quando alguém de fora daquela casa, ela entra nessa casa, nós conseguimos perceber imediatamente. E é por que isso? Porque quem vive ali já se acostumou com aquilo. Então, existe muita gente vivendo assim espiritualmente. Existem pessoas que já se acostumaram com a frieza espiritual. Existem pessoas que já se acostumaram com a ausência da presença de Deus. Existem pessoas que já se acostumaram com relacionamentos quebrados, que já se acostumaram com ansiedade, com a culpa. E isso se torna normal, já é do dia a dia. Já se acostumaram com a distância emocional dos filhos. Já se acostumaram com uma vida cristã superficial. Já se acostumaram. E o problema
não é apenas ter um muro quebrado, mas o problema é parar de perceber que ele está quebrado. O problema não é um muro quebrado, mas é parar de perceber que ele está quebrado. Então, quando nós olhamos para esse texto de Neemias, nós vemos que o primeiro milagre não foi o muro que foi reconstruído, mas o primeiro milagre foi o que Deus fez com Neemias. Foi o que o Senhor fez através da visão de Neemias. Nós, quando olhamos para esse texto, né, quando nós falamos de Neemias, como eu falei, a primeira coisa que nós lembramos é a reconstrução do muro. Mas antes de reconstruir os muros, Deus fez um milagre que foi ampliar a visão de Neemias. Deus abriu os olhos de Neemias. Deus tirou a cegueira de Neemias. E aí foi um milagre. E é muito fácil a gente buscar a Deus quando nós estamos desesperados, quando nós temos problemas, quando nós estamos em situações difíceis. É muito fácil a gente buscar a Deus quando nós temos uma necessidade. Mas Neemias, ele não estava vivendo assim. Ele não estava em crise. Jerusalém estava em crise, mas Neemias não estava. Mas Deus encontrou uma maneira de trazer a dor de Jerusalém para dentro do coração de Neemias. Deus levou a dor daquele povo para dentro do coração de Neemias. E Deus ainda faz isso com a gente hoje. Deus ainda traz essa dor, essa compaixão para dentro de nós. E você já percebeu que às vezes Deus, ele começa a incomodar áreas que aparentemente estavam funcionando em nossa vida? Vocês já perceberam que muitas vezes existem áreas que aparentemente estão funcionando em nossas vidas, mas Deus vai lá e dá uma cutucada. Deus vai lá e mostra algo. Deus vai lá e cobra algo. De repente você começa a perceber coisas que passavam despercebidas. Algo que você não sentia, algo que você não via, mas Deus começa a incomodar e você começa a perceber que algo precisa mudar. Algo precisa mudar. Você começa a perceber que aquela área da sua vida não está saudável, não está correto, não está funcionando da forma que deveria funcionar. E você começa a perceber que aquela mágoa, muitas vezes ainda está viva dentro de você. Você começa a perceber que aquele pecado ainda está dominando, ainda está ali. E você começa a perceber que a sua intimidade com Deus, muitas vezes já não é mais a mesma. E é nesse momento que muitas pessoas, elas tentam fugir. Muitas pessoas, elas tentam fugir quando percebem que Deus, ele está ali começando a mostrar algo. Deus, ele está começando a incomodar em algo. E você começa a perceber que a sua intimidade com Deus já não é mais a mesma. Mas talvez seja exatamente isso que Deus, ele está mostrando. O que ele pretende restaurar na minha e na sua vida. O que ele pretende consertar, o que ele pretende reconstruir na minha vida e na sua vida. E antes de Deus reconstruir os muros de Jerusalém, Deus reconstruiu a visão de Neemias. Antes dele reconstruir os muros de Jerusalém, ele reconstruiu a visão de Neemias. Antes de Deus mudar a cidade, Deus mudou um homem. Ele restaurou um homem. Antes dele mover as suas mãos,
ele abriu os seus olhos. Ele abriu os olhos de Neemias. E talvez o maior milagre que pode acontecer hoje não seja Deus mudar as suas circunstâncias, mas seja Deus abrir os seus olhos, abrir os meus olhos. O primeiro milagre que Deus pode fazer é realmente abrir os nossos olhos para que a gente enxergue aquilo que Ele tem para nós. E quando Deus muda a maneira como nós vemos as coisas, Ele começa a mudar a maneira como nós vivemos. E Ele muda, né? E quando Ele muda essa maneira como nós vivemos, como você vive, como nós vivemos, toda a história, ela começa a tomar uma direção, começa a mudar, tomar um novo caminho. E Deus, ele mostra antes de mover. Antes de mover, ele vai mostrar. Versículo 4 de Neemias. Minha garganta está arranhando tanto. No versículo 4 de Neemias, diz assim: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. De acordo com esse versículo aí, eu quero fazer uma pergunta para que você fique pensando, é uma pergunta de reflexão aí. Que você fique pensando nessa pergunta, né, nos próximos minutos. Diz assim: o que ainda consegue te fazer chorar? Pensa aí, reflete. O que ainda consegue te fazer chorar? O que consegue mudar a sua percepção? E aqui eu não estou falando somente de lágrimas nos olhos, não. Eu estou falando daquilo que realmente toca lá no fundo, que toca a sua alma, que toca o seu coração, né? Daquilo que te tira de uma indiferença. O que consegue te fazer chorar? O que ainda te faz sentir algo, né? Existe uma verdade espiritual que é muito profunda, que diz assim: aquilo que não nos incomoda, raramente nós mudamos. Aquilo que não nos incomoda, raramente nós mudamos. Neemias, ele recebe uma notícia. E o que acontece em seguida que ele recebe a notícia? Ele chora, ele para, ele jejua, ele sente e ele se abala. A notícia, ela entra na mente dele e alcança o coração dele. A notícia, ela entra na mente de Neemias e alcança o coração dele. E uma das maiores estratégias, uma das maiores tragédias da vida é quando a gente não sente a dor. Quando a gente não sente, a gente já está tão adaptado àquela situação que a gente já não sente mais, né? E nós, seres humanos, nós temos uma incrível capacidade de se acostumar com quase tudo. A gente se acostuma, a gente vai se acostumando com tudo. A gente se acostuma com relacionamentos frios, a gente se acostuma com distância emocional, a gente se acostuma com falta de diálogo dentro de casa. A gente se acostuma com uma ansiedade. Isso é normal, eu fico assim mesmo. E a gente vai se acostumando com coisas que estão quebradas dentro da nossa vida. E depois de um tempo, nós deixamos de achar que isso é um problema. E nós achamos que isso é normal. É assim mesmo. Não tem jeito. Funciona dessa forma. Os muros de Jerusalém, eles não caíram em uma noite. Os muros de Jerusalém caíram por processo. Foi um processo. Uma pedra caiu, uma rachadura veio, depois outra pedra, depois outra, até que toda a destruição
ficou evidente, até que tudo ficou realmente caído. E a verdade é que muitas áreas da nossa vida também funcionam assim. Ninguém acorda um dia distante de Deus. Opa, acordei hoje, estou distante do Senhor. Isso vai acontecendo aos poucos. Isso vai no dia a dia. A gente começa a se cansar. A gente começa a colocar prioridades em outras coisas. A gente começa a deixar o nosso tempo com Deus para depois e dar prioridade a outra coisa. A gente se interte com a TV, com o jornal, com uma série e vai deixando Deus de lado. A gente se interte com tantas outras coisas e aí vai esfriando, vai passando, vai acontecendo. Ninguém acorda de um dia para o outro com o casamento destruído. Isso vai acontecendo aos poucos também. A falta de diálogo entre o casal, a falta de um aconselhamento, de uma busca, vai aos poucos destruindo, vai afastando. Quando nós começamos a enxergar os defeitos do nosso cônjuge e não vemos mais ali o lado bom, tem uma coisa boa, mas não, é o contrário. Tem 1000 coisas boas, mas tem um defeito. A gente olha para um defeito. E isso vai destruindo aos poucos. Ninguém perde a paixão, a fé, a esperança, a identidade de uma única vez. Mas são pequenas rachaduras que são ignoradas por muito tempo e vai fazendo com que aquilo vai se perdendo, vai se destruindo, vai se perdendo durante o tempo. E quando nós nos acostumamos com as rachaduras, aí é que está o problema. Nós vamos nos acostumando com as rachaduras e a gente para de desejar a restauração. A gente acostuma com as rachaduras e para de desejar a restauração. Eu quero que você observe algo importante. No texto, não diz que Neemias chorou porque os muros estavam destruídos. Muitas pessoas já sabiam disso. Muitas pessoas já tinham visto aquilo, os muros já estavam destruídos. Mas Jeremias, ele não apenas viu, ele sentiu. É como se ele tivesse o sentimento ali por aquelas pessoas que estavam em situação de humilhação. E existe uma diferença enorme entre enxergar e sentir. Você pode olhar para uma realidade e continuar indiferente, mas você pode permitir também que aquela mesma realidade toque o seu coração. E Neemias, ele não apenas olhou, mas ele sentiu ali por aquele povo. Imagine uma casa onde ela tem uma infiltração, uma pequena infiltração na parede. No começo, ela começa com uma manchinha pequena. Algo que está ali, algo úmido, você observa algo úmido ali na parede, uma mancha pequena, né? Nada grave. Todo mundo está vendo, mas ninguém faz nada. Com o passar do tempo, a mancha ela vai aumentando, ela vai crescendo, a pintura estraga, a parede ela começa a ficar mofada. Aí vem aquela mancha, vai escurecendo, ficando preta. E a estrutura ela começa a ser comprometida. E um dia aquilo se transforma em um grande problema. Algo que começou muito pequeno. Mas sabe aqui qual é o verdadeiro problema? Não foi a infiltração, mas foi a indiferença. Porque nós olhamos, vimos, mas está ali, é pequeno. E eu me torno indiferente. A infiltração ela era pequena, mas quando ela poderia ter sido tratada, mas ninguém se importou o suficiente. E existem infiltrações emocionais.
existem infiltrações espirituais, infiltrações familiares, infiltrações ministeriais, que quando elas estão crescendo, porque nós aprendemos a conviver com elas. Mais uma vez, né? Estamos indiferentes e vamos aprendendo a conviver com essas infiltrações em nossas vidas. O que não te incomoda não recebe atenção. Quando uma pessoa ela sente a dor no corpo, uma dor de cabeça, uma dor em algum lugar, ela procura logo o quê? Uma ajuda, um médico. Quando sente sede, nós buscamos por água. Quando nós sentimos fome, nós buscamos alimento. Então a dor, ela possui uma função, ela sinaliza que algo precisa de atenção, algo precisa de cuidado. Se deu uma febre, nós vamos o quê? Pesquisar. Por que deu essa febre? O que aconteceu? Está precisando de atenção. E é por isso que a ausência do incômodo, ela pode ser perigosa. Incomodou, mas para mim está tudo bem, eu estou indiferente a isso. E essa ausência de incômodo, ela cria uma ilusão de que está tudo bem, quando na verdade não está. Quando não está tudo bem. E há pessoas que não estão bem há anos. Por anos não estão bem. Mas já tem tanto tempo que já até se acostumou. Que já está tudo bem. Já não percebe. Já não sentem. Já não reagem. Já não se entristecem. Quantas vezes já não lutam? Ou não oram por aquela área? Já não acreditam que algo pode mudar. É como se a alma, ela parasse de sentir. E talvez o estado mais perigoso aqui não seja o pecado em si, nem a crise, nem a luta, mas o pior problema aqui é a anestesia. Anestesia. Porque uma pessoa ferida, ela ainda pode buscar por uma cura. Uma pessoa perdida, ela vai buscar por direção. Uma pessoa quebrada, ela ainda pode buscar por restauração. Mas uma pessoa anestesiada, ela não precisa de nada. Uma pessoa anestesiada, ela já não sente mais. Não sente a dor, não sente um incômodo, para ela está tudo bem. E eu acredito que Neemias, ele nos ensina uma lição muito poderosa aqui. Ele não permitiu que a dor, ela fosse ignorada, mas ele permitiu que a dor produzisse um movimento dentro dele. Ele permitiu que dentro dele houvesse uma mudança, a visão dele fosse ampliada. E talvez enquanto eu estou falando, o Espírito Santo esteja trazendo algo à sua memória, trazendo algo à sua mente, alguma área específica na sua mente, de algo que esteja parado, de algo que esteja anestesiado, de algo que talvez você olhe e não acredita mais em solução, mas Deus está ali te tocando. Sinta novamente, veja novamente, não está parado. Não está, está apenas anestesiado. Talvez um relacionamento, talvez uma ferida antiga, ou uma área espiritual. Deus, ele está tratando. Um chamado que talvez foi abandonado, uma conversa que você talvez tenha adiado com alguém. Ou quem sabe, um chamado que foi abandonado, ou um perdão que talvez nunca tenha acontecido.
E sabe por que isso está vindo à sua mente? Porque Deus, ele não aponta para condenar, mas ele aponta para restaurar. Deus, ele aponta, ele mostra porque ele quer restaurar. Neemias chorou porque ele ainda era capaz de sentir, ainda era capaz de se importar. Ele ainda era capaz de ser incomodado. E talvez a maior pergunta de hoje, não seja qual muro caiu, mas a pergunta seja qual muro caiu e eu já não estou percebendo mais. Qual foi o muro que caiu que eu já não estou percebendo mais? Aquilo que ainda te incomoda pode ser exatamente a área que Deus deseja restaurar. Mas aquilo que você decidiu normalizar vai continuar do mesmo jeito. Aquilo que você decidiu normalizar vai continuar da mesma forma, até o dia em que você voltar a sentir o que Deus sente sobre isso. Neemias mudou a história de Jerusalém porque ele se recusou a chamar de normal aquilo que Deus chamava de problema. Ele se recusou de chamar de normal aquilo que Deus já chamava de problema. O que quebra o coração de Deus precisa voltar a quebrar o nosso. Nos versículos 3 e 4, resumidamente, ele diz assim: os restantes que ficaram do exílio estão em grande sofrimento e humilhação. Quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei. Então, existe algo que chama muita atenção nesse texto de Neemias, é que ele não chorou por causa dele. Ele chorou por causa de alguém. Ele chorou porque ele não estava passando por fome, ele não estava passando por necessidades, ele não estava sofrendo aquela humilhação, mas mesmo assim ele chorou, porque existia uma diferença entre viver apenas para si e carregar o coração de Deus. E a maturidade espiritual, ela começa quando nós deixamos de enxergar apenas aquilo que nos afeta e começamos a enxergar aquilo que afeta o coração de Deus. Aquilo que move o coração de Deus. Talvez uma pergunta mais profunda que nós poderíamos fazer hoje é: o que ainda entristece o coração de Deus? O que ainda entristece o coração de Deus? E o mais importante, isso me entristece também? Isso traz tristeza para mim também? Então, o maior perigo, muitas vezes, não é o pecado, mas o maior perigo para a igreja é a insensibilidade. Quando nós estamos insensíveis, porque quando a consciência ela fica endurecida, nós deixamos de sentir aquilo que Deus sente. Nós deixamos de sentir aquilo que Deus ele tem para nós. Há coisas que um dia nos incomodavam profundamente, mas hoje não incomodam mais. Há coisas que um dia nos levaram ao altar, há coisas que um dia nos geraram lágrimas, mas hoje há a indiferença. Quantas vezes nós estamos indiferentes a tudo que está acontecendo ao nosso lado, na nossa vida, na nossa casa? E toda vez que a sensibilidade diminui, a distância de Deus ela aumenta. Cada vez que nós estamos mais insensíveis, mais distantes de Deus nós estamos. Quando Deus ele olha para uma pessoa, ele não apenas vê um nome, ele vê uma história, ele vê uma dor, ele vê uma batalha, ele vê uma alma, ele vê alguém por quem Cristo entregou a sua vida. Ele vê alguém por quem Cristo entregou o seu sangue, derramou o seu sangue.
Muitas vezes, nós vemos apenas aquilo que está na superfície. Nós vemos nós vemos a aparência, mas Deus, Ele conhece o coração. Nós vemos o comportamento, nós enxergamos os erros, nós vemos os defeitos. Mas Deus, Ele continua vendo valor nas pessoas. Deus continua vendo aquele que Jesus entregou sua vida. Deus, Ele continua olhando para as pessoas, entendendo a sua dor. E uma das cenas mais impressionantes do Evangelho, ela acontece quando Jesus se aproxima de Jerusalém. Ele olha para a cidade e começa a chorar. E ele chora, não é porque ele estava sofrendo, mas ele chora, não era porque ele estava sendo perseguido, mas ele chora porque ele via um povo caminhando para a destruição sem perceber. Isso está lá no livro de Lucas 19, capítulo 41 ao 44. E isso é muito forte. Jesus chorando por um povo que estava cego, que estava caminhando para a destruição. Pessoas que estavam insensíveis, com seus olhos vendados. A cegueira espiritual que nós falamos. Lucas 19, 41 a 44 diz assim, eu estou lendo na NVI, tá? Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse, se neste dia você compreendesse o que traz a paz. Olha só, o povo estava sem entendimento. Ele fala, se compreendessem o que traz a paz. Todavia, isso agora está oculto aos teus olhos. O povo estava cego. O povo não enxergava. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. Rodearão e cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. O povo estava cego, não enxergava, não tinha sensibilidade. Olha como Jesus chorou. Se vocês compreendessem o que traz a paz. Se nós compreendêssemos o que traz a paz. Meu Deus. Então isso mostra que o coração de Deus, ele não é indiferente. Deus sente. Deus se importa. Deus lamenta aquilo que destrói os seus filhos. Jesus chorou por aquela Jerusalém, porque estavam indiferentes. Se alguém observasse nossas lágrimas, o que descobriria do nosso coração? Nós muitas vezes choramos quando perdemos dinheiro, nós choramos quando perdemos oportunidades, choramos quando nós somos feridos. E tudo isso é legítimo. Mas será que nós ainda choramos pelo que Deus nos faz chorar? Será que nós ainda temos chorado por aquilo que toca o coração de Deus, aquilo que move o coração de Deus? Será que ainda nos importamos quando nós vemos uma geração perdida? Pessoas vivendo sem esperança, corações vazios. Será que isso faz uma lágrima ser derramada dos nossos olhos? Quando a notícia chegou, ela encontrou um coração vivo, um coração que ainda conseguia sentir. O coração de Neemias, um coração que conseguia chorar, um coração que conseguia se importar. E talvez a oração mais importante dessa noite não seja, Senhor, muda as minhas circunstâncias.
mas seja, Senhor, não permita que o meu coração fique indiferente. Senhor, não permita a frieza espiritual na minha vida. Senhor, não permita a cegueira espiritual na minha vida. Que eu nunca me acostume com aquilo que entristece o coração do Senhor. Que eu nunca chame de normal aquilo que o Senhor deseja restaurar na minha vida, na minha casa, na minha família. Que eu não aceite as brechas do inimigo, que eu não aceite rachaduras na minha casa, na minha família, que eu não ache isso normal, mas que o meu coração se entristeça junto com o do Senhor, clamando a Ele para que Ele restaure aquilo que precisa ser restaurado da minha vida. Que eu nunca fique ocupado com a minha própria vida, a ponto de deixar de sentir aquilo que faz o céu se mover. Mas que eu deseje, que eu sinta, que eu perceba, que os meus olhos enxerguem. Que quando o coração de Deus voltar a tocar o nosso, algo comece a despertar dentro de nós. E um coração despertado por Deus, ele jamais permanece o mesmo. Deus não mostrou para Jeremias porque ele era a solução. Jeremias, Neemias, é bem parecido. Mas é Neemias, tá, irmãos? Neemias. Deus não mostrou para Neemias porque Neemias era a solução daquele problema. Neemias não foi a Jerusalém para mudar uma cidade. Neemias foi para Jerusalém porque Deus primeiro mudou ele. Deus abriu os olhos dele. Os muros foram reconstruídos em 52 dias. Mas a verdadeira reconstrução, ela aconteceu antes. Quando Deus tocou no coração daquele homem. Aconteceu quando um homem deixou Deus tocar a sua consciência. Talvez Deus não tenha trazido você até aqui hoje para mostrar os muros dos outros. Mas Ele te trouxe aqui para mostrar os seus muros. As rachaduras da sua casa, da sua vida. Ele te trouxe aqui para mostrar aquilo que são os seus muros, os muros da sua casa, da sua família, da sua vida. Porque aquilo que você não vê, você não trata. Aquilo que você não reconhece, você não restaura. Aquilo que você não confronta, você não transforma. Então Deus, Ele nos traz aqui nessa noite para nos despertar, para abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que precisa ser restaurado. Aquilo que por muitas vezes nós negligenciamos, nós fechamos os nossos olhos, nós não queremos olhar, mas Deus, Ele está trazendo isso à nossa memória hoje. E a nossa oração hoje é: Senhor, mostra-me aquilo que eu deixei de enxergar. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar aquilo que por muito tempo eu não enxergava mais. Senhor, não me deixe ser insensível à tua palavra. Não me deixe ser insensível à sua voz. Mas que eu tenha o coração como o coração do Senhor.